Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos no 40 também. Diz assim: Eis que Jesus regressou, e uma multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era um dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que ele fosse à sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos de idade, que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Vão agora no 49. Falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: a tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia, e a tua filha será salva. Amém. Feche os teus olhos, irmãos. Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Senhor. Não temos palavras para expressar o quanto é bom te adorar, o quanto é bom te servir. Não temos palavra para expressar a nossa gratidão, a nossa alegria. Não encontramos palavra, meu Pai, para descrever a tua soberania. Ó Senhor amado, então dizemos ao Senhor: muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo lar, pelos filhos, pelo casamento. Muito obrigado por esse dia de hoje abençoado. Muito obrigado pela tua presença aqui junto conosco. Senhor amado, e nessa noite te damos mais uma vez a liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, e que seja anulado aqui neste lugar todo espírito de preocupação, ansiedade, medo, tristeza, angústia, que caia por terra agora todo espírito de andarilho, tudo aquilo que venha tentar tirar a atenção da palavra de Deus, que seja anulado, neutralizado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós temos um cenário aqui não muito favorável sobre Jairo e a sua família, né? O bom é que teve um final muito bom, mas o começo dessa história não foi muito boa. Diz a palavra de Deus que Jairo tinha uma filha, e essa filha estava enferma. A filha de 12 anos estava doente, e Jairo agora busca ajuda, sabendo que Jesus Cristo era a única solução para ele, sabendo que Jesus Cristo era o único que poderia ajudá-lo. Se você ler um pouco mais para trás, você vai ver que a Bíblia diz: a fama de Jesus corria por toda a terra. Então ele ficou sabendo da fama de Jesus. E a Bíblia diz agora que ele vai até Jesus, ora, pede a Jesus ajuda, e Jesus vai para a casa dele, vai a caminho à casa dele. Mas é interessante, irmãos, que antes que Jairo chega na sua casa, diz a palavra de Deus ali que se antecipou um mensageiro, antecipou o homem, e ele disse assim: não precisa mais incomodar Jesus Cristo, porque a tua filha já morreu. A tua filha já morreu, não adianta mais você incomodar ele. Já chegou o fim dela, o término dela acabou, a esperança acabou para ela. E Jesus agora, irmãos, não dá atenção para aquela palavra. É interessante que Jesus agora olha e fala para Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas acredite, e a tua filha será salva. O que fazer diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje? O que fazer diante desta sociedade, onde muitas das vezes nossos filhos têm mais contato com as redes sociais, mais contato com os amigos na escola, mais contato com os amigos aí da rua, do que conosco ou com a palavra de Deus? O que fazer? O que fazer se hoje o dia parece que está se encurtando?
As coisas parece que o dia, a hora parece que está passando tão rápido. O que fazer? O que fazer quando nós olhamos para a nossa casa, olhamos para Jairo, e é interessante que a morte agora assola a casa de Jairo. Jairo agora, ele sai em busca de uma ajuda, a filha dele estava por um momento complicado, estava vivendo um momento difícil, ele vai até Jesus, mas quando, antes de chegar na casa dele, chega o mensageiro e diz, acabou. O que fazer quando a morte resolve rodear a nossa casa? O que fazer quando a morte tenta levar algo nosso? Quando a morte tenta roubar a alegria do casamento, quando a morte tenta roubar a alegria da vida conjugal, quando a morte tenta roubar a intimidade, tenta roubar a comunhão, o que fazer quando a morte começa a acertar coisas em nossas vidas? Para onde ir? O que fazer então agora? Morte. Significado da palavra morte, interrupção da vida. Término de qualquer coisa criada conscientemente pelo homem, conscientemente ou inconsciente pelo homem. Morte não é apenas uma pessoa partir dessa vida para outra. Não é apenas isso. Segundo os estudos, diz que é também interrupção de alguma coisa criada por você, tanto consciente quanto inconsciente. Algo que você criou, ela pode atingir também. A morte, quando assola, não é somente através de um velório, como diz a Bíblia. Você vai adiantar mais um pouquinho, você vê que estava tendo culto fúnebre na casa de Jairo. Quando Jairo chega na casa, estava tendo culto fúnebre. Então a morte, muitas das vezes, ela chega muitas vezes dessas maneiras. A morte, ela gera dor. A morte, ela gera tristeza. A morte gera luto. A morte gera angústia em nossas vidas. Será que a morte tem cirandado a nossa casa? Será que a nossa família, muitas vezes a gente fala que um dos maior pivô de muitos casamentos se destruírem, dizem que a vida financeira, as finanças é o maior pivô do destruimento, ou destruição do casamento. Mas será que isso realmente, de fato, é verdade? E a vida? Tirou a vida daquela menina. O que é a vida? Será que a vida é nós somente? Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus Cristo diz isso. Jesus Cristo, ele declara, agora lá, a palavra de Deus diz em João capítulo 11, versículo 23 adiante, agora Jesus conversando com Marta, aí Lázaro morreu, e agora Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora Jesus Cristo diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio com a finalidade de matar, veio com a finalidade de roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que tipo de vida é essa, irmão? Que tipo de vida é essa? Se você já está vivo, para que ele te prometeu vida? A vida não é para quem está morto. Para que ele oferece vida para um punhado de pessoas que já estão vivas? Eu penso, irmãos, que não é apenas o estar respirando, que não é apenas isso. Quando você vê em João capítulo 10, ele fala de uma vida plena, uma vida completa, uma vida abençoada. É isso que ele está falando, e ele não está falando de vida abençoada financeiramente, não, irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então essa vida que eu entendo que Jesus veio trazer para mim, para você, é uma vida entre nós, família. É algo que supera aquilo que nós temos vivido.
um estilo de vida muito melhor, penso eu. Quando ele fala que eu vim trazer vida com abundância, eu penso que ele veio mudar o nosso estilo de vida. Ele veio mudar a nossa caminhada. Ele veio mudar a nossa vida. É isso que eu acredito que ele veio fazer. A palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo de número 63. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. É espírito e vida. Então o que fez com que aquele homem viesse vencer? O que me faz vencer? E o porquê, irmãos, que hoje tantas coisas acontecendo, é tanto divórcio, é tanto filho de cristão não caminhando na igreja mais, o porquê que a morte tem assolado a nossa casa, o porquê que a morte ela tem rodeado e cirandado, acabado com aquilo que diz aqui o projeto criado pelo homem, voluntária ou involuntariamente. Por que a morte está tendo êxito nessas áreas de nossa vida? Por que será? O que está acontecendo? Jesus Cristo agora, no versículo mais para frente, chega e fala: tua filha morreu. É interessante que ele dá o ponto final. E Jesus Cristo diz assim: olha só, Jairo, não tenha medo, acredita apenas, e a tua filha irá ser salva. Eu penso, irmãos, que o pivô para o sucesso em nossa vida familiar, eu penso que está até faltando talvez um pouco isso no nosso meio. Eu penso que, sabe o que é, irmãos? O que nos faz vencer esse medo, eu penso que é a nossa fé. Quando ele fala creia, o significado de creia significa confiar, tenha fé. Como que está a nossa fé? A palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, versículo de número 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Será que nós estamos acreditando nessa palavra? Será que nós estamos acreditando naquilo que ele falou? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Será que nós estamos acreditando nisso? E a nossa casa? Hein? E a nossa casa? Como está a tua fé, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, fala, sabe o quê? Nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição, mas somos como aqueles que avançam para a salvação. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, muitas vezes a gente fica lutando, muitas vezes as pessoas ficam guerreando, como é que eu faço para vencer? Como é que eu faço para vencer essa guerra? João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: a nossa fé nos faz vencer o mundo. Como vencer esse ataque, meu irmão? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 adiante, diz assim: embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus. Como vencer? Como eu e você temos lutado? Como eu e você temos guerreado dentro da nossa casa? Temos lutado pela nossa família, como está sendo as lutas ali dentro. Porque o apóstolo Paulo diz: embora sermos carnais, embora sermos seres humanos normais, não lutamos segundo as armas carnais, mas lutamos, irmãos, usando as armas que Deus nos deu. E qual a melhor arma que Deus nos deu? Irmão, para mim a maior arma, não estou falando do Espírito Santo, ele é sem exceção, irmãos. Quem sabe que ele é primeiro de tudo. Mas para mim a maior arma do cristão, para mim, é a fé, irmãos. Sabia? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, concluí a minha carreira e guardei a fé até o final.
guardei a minha fé até o final. Efésios capítulo 6, versículo número 16, ele diz: abraça o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do diabo. Como que anda a nossa fé? Como que nós temos lutado? Como que nós temos guerreado dentro da nossa casa? Lázaro estava se deparando, Jairo estava se deparando com uma morte. E a palavra que Jesus deu para ele é: não fique com medo, não tenha medo, mas apenas tenha fé. Como que nós estamos fazendo, irmãos? Onde está a nossa fé? Vou falar um pouco sobre essa fé de Jairo. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, olha só. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. O justo, irmão, ele vive pela fé, meu irmão. A palavra de Deus diz 4 vezes, Abacuque capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 1, e a palavra de Deus diz ainda em Hebreus capítulo 10, o justo, o meu justo, ele vai viver pela fé. Será que a nossa vida, a nossa família está sendo regida, talvez por conceitos, culturas, hábitos? Será que existe alguma coisa assolando e destruindo a nossa casa? Como fazer, pastor, para ter essa fé que eu preciso ter para vencer? Você viu que Jairo, ele foi até Jesus, ele teve fé. Ele foi até Jesus porque Jesus vai resolver o meu problema. Jesus vai me ajudar, ele vai até Jesus. E a pergunta que ele faz, a oração que ele faz: Senhor, vai até a minha casa porque a minha filha está a ponto de morrer. Ele teve fé. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Como que anda a tua fé? Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Hein? Você se lembra? João capítulo 6, versículo 63. A palavra que eu digo a vocês, disse Jesus, é espírito e vida. A carne para nada serve, mas a palavra que eu digo para vocês, ela é espírito e ela é vida. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir a medula, a alma, o entendimento do homem e mostrar o que passa no coração e na mente do ser humano. Ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim como a água desce, a chuva desce do céu e molha a terra e faz ela produzir, assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que eu mando ela fazer. Como nós temos tratado a nossa Bíblia, meu irmão? Como que nós temos tratado esse livro? Qual é o nosso relacionamento com esse livro? Você se lembra de João capítulo 1? No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo é a palavra, meu irmão. Jesus Cristo é a palavra. Quer vencer, meu irmão? Quer ter a vida com abundância na tua casa? Quer ver os teus filhos caminhando, como diz a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 28, se você atentamente me ouvir e me obedecer, bendito vai ser isso, bendito vai ser aquilo, bendito vai ser quando sair, bendito vai ser quando voltar, bendito vai ser o fruto do teu ventre. Está dizendo que teu filho vai ser bendito na terra. Quer ver isso acontecer, meu irmão? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Agora é interessante, sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz em Romanos também, capítulo 14, capítulo 10, versículo 14, diz: como eles vão acreditar se eles não o conhecem? Irmãos, você conhece Deus, irmãos? Você conhece Deus, irmãos?
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus exige que todo aquele que se aproxime dele acredite que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você o conhece, meu irmão? Vou falar em poucas palavras 3 maneiras que Deus se revela ao homem. Vou falar em poucas palavras para você 3 maneiras que Deus se revela ao homem. Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo 21, diz assim: e Deus se revelou ao homem através da natureza e através do seu intelecto. 2. A palavra que Deus diz no Salmo: a terra anuncia as obras das suas mãos e o céu anuncia a sua grandeza. Romanos capítulo 1, a natureza anuncia e demonstra a Deus, irmãos. A natureza demonstra a Deus, ele se revela através da natureza e também se revela através da tua mente. Você se lembra do que ele disse? Adorarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. A terceira maneira de conhecer a Deus, irmãos, é através de experiências com ele. Você precisa ter experiência com ele, meu irmão. Só por quê? Por que, pastor, tudo isso? Porque só assim que a sua fé vai se desenvolver. Como vão acreditar naqueles que não confiam? Como que vão acreditar naqueles que não conhecem? À medida, meu irmão, à medida que você vai conhecendo Deus, você vai fortalecendo a tua fé. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você quer ter uma vida abençoada, quer ter um lar abençoado? Como, irmão? Se não se relacionar com Ele. Como? Se não o conhecer. Como podemos, irmãos, olha só, vou dizer uma coisa para você. Se você procurar a ciência, está se dobrando diante de Deus, irmãos. E muitas das vezes nós cristãos temos o Espírito Santo e não estamos o conhecendo. Você se lembra de Jesus, João capítulo 4, ele começa a conversar com a mulher, ela fala assim: ei, vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar, e o nosso pai cavou esse buraco, Jacó, e nós dizemos que aqui é o lugar de adorar. E Jesus Cristo diz assim: ei, vocês, olha só, vou dizer para você, a hora já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e verdade, porque vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Jesus Cristo revela para aquela mulher: vocês o adoram sem conhecê-lo. Imagina se conhecesse então, irmãos. Atos capítulo 17 diz que Deus se revela ao homem até tateando. Atos 17 diz que Deus tem tanta vontade de se revelar ao homem que até apalpando Ele deixa você conhecê-lo. Que coisa incrível, meu irmão. Que coisa magnífica. Diz os cientistas que se dobraram diante de Deus, que se o sol fosse mais baixo 10%, a terra seria destruída. Se o sol fosse mais alto 10%, o gelo consumiria a terra. Diz os cientistas, irmãos, olha que coisa incrível, olha que coisa incrível. Olha o que Deus fez com o ser humano, meu irmão, qualquer um. Os cientistas começaram a estudar o ser humano. E dentro do ser humano, eles descobriram como se fosse um DNA. E eles começaram a estudar isso. E ali eles falando que viram naquele DNA, eles viram no homem os números. E tinha o número 10, e tinha o número 4, e tinha o número 5, tinha o número 10, número 5, número 4 e número 5. E eles disseram: que numeração é essa? Eles fizeram uma contagem, deu uma escada. 10, 5, 4 e 5. E eles pegaram, irmão, a curiosidade do homem. Pegaram e chamaram uma professora de hebraico. Traduz para mim, o que é isso aí? Fala o que isso significa. Sabe o que aquela mulher falou para eles? Está escrito aí nesses números: Javé, Deus. Escreveu Deus dentro do homem. Que coisa incrível! Ele escreve Deus dentro do ser humano, meu irmão. Você o conhece? Isaías capítulo 40, versículo de número 18. Isaías disse:
A quem eu posso compará-lo? Ao que eu posso comparar esse Deus? A tua fé só vai aumentar assim, meu irmão. A tua fé vai ser fortalecida, é assim, meu irmão. Você precisa buscar esse relacionamento com Ele. Outra coisa que eu entendo, sabe o que, meu irmão? Dentro desse texto aqui, sabe o que é? Que a fé, ela é confirmada pela oração. Sabia? A fé é confirmada pela oração. Ele vai até Jesus, ele diz: Senhor, ajuda-me. Como que o Senhor comprova que a fé do homem é confirmada pela oração? O próprio Jesus Cristo disse isso. Lucas capítulo 18, irmãos, ele fala isso. Jesus Cristo fala no versículo 8. Ele chega ele diz a parábola, uma história do juiz Inico. O juiz Inico chegou a uma viúva e disse assim: faça-me justiça. E o juiz: não vou fazer. E o título começa assim, a palavra de Deus: existia numa terra um juiz iníquo que não temia nem a Deus e não se importava com os homens. E chegou uma viúva e disse: faça-me justiça. Ele: não vou. Faça-me justiça. Não vou. Faça-me justiça. Não vou. E diz a Bíblia que ele fala assim: apesar de eu não ter medo de Deus e nem me importar com o ser humano, vou fazer justiça para essa mulher, para que ela venha parar de me incomodar. E aí Jesus diz assim: não é assim que devem ser as vossas orações, dia e noite diante do Pai? Aí no versículo 8 ele diz assim, e quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura ele achará fé aqui nessa terra? A oração, meu irmão, a tua oração confirma a tua fé. A tua oração confirma a tua fé. Aquilo que está em Atos 16, 31, você tem orado? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua oração confirma a tua fé, meu irmão. A tua oração sempre vai confirmar a tua fé. Então não para de orar, meu irmão. Você quer ver se a sua fé está esmorecendo? É quando você para de orar. Você já percebeu que quando você sente aquele fogo do Espírito Santo, você se sente avivado? Você já percebeu que o teu nível de oração aumenta? Você já percebeu que a tua busca por Deus em oração, ela aumenta? Sabe por quê, meu irmão? Porque você acredita mais. A oração confirma a nossa fé, meu irmão. Ele foi até Jesus, ele orou. Sabe por que ele orou, meu irmão? Porque ele sabia que Jesus podia mudar aquela realidade. Outra coisa que interessante que acontece aqui, sabe o que é, irmãos? É que quando ele chega até Jesus, e agora ali na volta daquela caminhada, a palavra de Deus diz que chega um homem até ele e fala assim: Senhor, o teu filho, a tua filha morreu, não precisa mais orar, não precisa mais incomodar Jesus, não precisa mais falar com ele, deixa ele embora. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Dentro desse texto eu vejo, sabe o que, meu irmão? Jesus olha para ele e diz assim: não tenha medo, acredita apenas. Eu vejo duas formas de fé dentro desse pequeno versículo. A primeira forma de fé, sabe o que é? A fé não nega fato. Fé não nega fato, meu irmão. A fé nunca vai negar fato. Fé nunca vai negar o acontecimento. A fé nunca vai esconder uma verdade. A fé nunca vai esconder um acontecimento. Aquele homem, a filha estava morta. Chegou o mensageiro e disse: a tua filha morreu. E Jesus Cristo não discutiu com o mensageiro. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não tenha medo, apenas tenha fé. Como que está lá a tua casa, meu irmão? Como que está lá o teu lar? Hein? Talvez você tenha na sua casa um marido que não serve a Deus. Talvez você tenha na sua casa uma mulher que não serve a Deus. Um filho que não quer caminhar com Deus. Talvez você veja na sua casa alguns desajustes, até mesmo na tua vida íntima, no teu relacionamento, talvez alguns desajustes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: fé não nega fato,
João capítulo 11, versículo 23, Jesus Cristo chega na aldeia e vem Marta e fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu filho não, meu irmão não teria morrido, mas eu bem sei que tudo o que o Senhor pedir ao teu pai, ele não vai te negar. Ele morreu, se o Senhor tivesse, ele não teria morrido, mas ainda agora, se o Senhor falar com o teu pai, ele vai ressuscitar. A fé não nega fato, meu irmão. Eu não sei como que está a tua vida. Eu não sei como que você está, como que se você se encontra. Você se lembra lá de Coríntios? Você se lembra quando o apóstolo Paulo diz: embora estejamos na carne, não lutamos na carne, embora sejamos homens naturais, não lutamos na carne. Aí no versículo 4 ele diz: porque a nossa arma, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, filosofia e todo conhecimento que se levanta contra as coisas de Deus. O que tem se levantado contra Deus, irmãos? Hein? A fé não nega fato. O que tem se levantado? Alguma verdade humana? Algum laudo? Uma doença? Uma frieza no casamento? Um filho que não quer caminhar com Jesus Cristo? Um armário que não está do jeito que deveria estar? Um desemprego? O que está assolando? Tudo isso, se estiver passando por você, é verdade, meu irmão. Tudo isso é verdade, mas só que a palavra de Deus nos ensina, sabe o quê? O apóstolo Paulo diz que a verdade de Deus está acima de qualquer verdade dessa terra. A verdade de Deus está acima de qualquer verdade dessa terra, meu irmão. Eu e você que decidimos. É eu e você que decidimos em quem vamos acreditar. É eu e você que decidimos em quem nós vamos dar crédito. É eu e você que decidimos. Você se lembra? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele vai falar assim, olha só, algumas versões ele fala filosofia, algumas versões ele fala entendimento, e poucas versões ele diz assim, para destruir sofismas. O que é sofisma, pastor? É uma verdade humana, mas que não é uma verdade diante de Deus, irmãos. É uma verdade humana. Um laudo de um médico, um desemprego, é uma verdade humana que confronta a tua fé, meu irmão. Porque diante de Deus, a palavra de Deus nos ensina o quê, meu irmão? Para Deus nada é impossível. Qual verdade você vai acreditar? Diz o apóstolo Paulo em Filosofias. Um laudo médico. O que os seus olhos veem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. O que você acredita? Você dá crédito às suas emoções? Tem muitas emoções acabando com o casamento, meu irmão. Tem muita gente caminhando por vista. Então aí, meu irmão, passando luta. Não andamos por aquilo que vemos, diz o apóstolo Paulo, mas andamos por fé. O meu justo viverá é de fé, diz a palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Você não caminha pelo que você vê na tua casa. A tua fé não tem que estar baseada no que os teus olhos mostram para você. A tua fé tem que estar baseada no que a Bíblia diz, meu irmão. Se ela diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa como está a tua casa, meu irmão. A única coisa que você tem que entender, sabe o que é? É que a oração confirma a fé. Não interessa o que está, o laudo, não interessa o cenário, não interessa a condição que se encontra a tua casa. Não interessa, meu irmão. Outra coisa que eu vejo aqui, dentro desse texto aqui, na fé, sabe o que é, meu irmão? A fé, ela não é para amanhã, hein? Jairo voltando com Jesus, antes de chegar na sua casa, antecipa o mensageiro e diz, acabou. Acabou, Jairo. Acabou. Não adianta mais, acabou. Irmãos,
A fé não pode ser para amanhã, irmãos. A fé tem que ser para agora. A fé não pode ser para amanhã, irmãos. A fé tem que ser para agora. Você tem que estar dentro de você, se estiver acontecendo com você. E se você olhar o teu armário, você vê a morte assolando a tua casa, a tua família, você tem que ter dentro de você uma coisa escrita assim, Isaías 64. Desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter dentro de você, quando você estiver passando por luta, meu irmão, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter dentro de você, Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que ter dentro de você, Isaías, onde diz, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. Você tem que ter dentro de você isso. A fé não é para amanhã, a fé é para agora, a fé é para hoje, meu irmão. A fé é para hoje. Você tem que ter dentro de você o Salmo 37, versículo 25. Fui jovem e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Você tem que ter dentro de você, meu irmão. Tem que ter dentro de você. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Se ouvir a minha palavra e me obedecer, comerá o melhor dessa terra. Você tem que ter essas coisas dentro de você, meu irmão. Você precisa ter essas coisas dentro de você. Essa fé, meu irmão, precisa estar dentro de você. Ela tem que estar alojada dentro de você. Ela precisa estar alojada, meu irmão. Tem que estar dentro de você o Salmo 27, meu irmão. Hein? Em vão trabalha o trabalhador se o Senhor não edificar a casa. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não for o vigilante. Mas o bonito, sabe qual é? É que está ali no finalzinho, ele diz assim, porque os seus ele dá enquanto dormem. Os seus ele dá enquanto dormem. Você tem essa fé dentro de você, meu irmão? Você tem essa fé? Você tem a fé que está lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 32, onde Jesus Cristo diz no versículo 31 assim, olha só, não andem inquieto, não andem preocupado com coisa alguma, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. No versículo 28, no versículo 32 ele diz assim, porque os pagãos se preocupam com isso. O que é pagão, pastor? É o povo politeísta, é um povo que adora vários deuses. Jesus estava dizendo assim, aqueles que não me adoram se preocupam com tudo isso, mas vocês não. Sabe por quê? Porque o vosso Pai sabe de todas as coisas que vocês precisam. O vosso Pai, você tem um Pai que cuida de você, você não precisa andar ansioso, você não precisa andar preocupado. Aleluia. Você tem que ter essa fé dentro de você, meu irmão. A fé ela é para ser usada, meu irmão. A fé ela é para ser usada. Irmãos, eu imagino lá, Jairo. Foi até Jesus, a filha estava lá. Não sei quantos graus de febre, não sei o que era. A Bíblia não relata a enfermidade. Mas agora, quando Jairo chega na casa de Jesus, na casa dele, ele vê um defunto. E um culto fúnebre. Se você pegar lá em Mateus, você vai ver que teve um culto fúnebre. Fala claramente, Mateus capítulo 9, versículo 23, estava tendo um culto fúnebre ali. Estavam todos chorando, acabou. Estavam todos já velando a menina. Acabou. Jairo, acabou, infelizmente acabou, Jairo. Não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Sabe uma coisa que eu vejo também, irmãos? Que a tua fé ela precisa ser desenvolvida. Ele foi até Jesus, ele levou Jesus com ele, mas a realidade era uma. Agora a realidade é outra. A fé precisa ser desenvolvida. Lucas capítulo 6 diz, sabe o quê? Se você tiver fé como um grão de mostarda,
direis a esse monte, muda de lugar, ele mudará, e nada vos será impossível. Ele não fala do tamanho de um grão de mostarda, ele fala como um grão de mostarda. E por que Jesus usou o grão, a semelhança a um grão de mostarda? Porque a palavra de Deus diz que ele fala assim: o reino de Deus é como o grão de mostarda, que apesar de ser a menor de todas as sementes, quando ela germina e cresce, se transforma em uma árvore tão bela, que dá a capacidade dos pássaros virem fazer ninho e produz sombra para as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua família vai crescer, você vai comer o melhor de Deus nessa terra, mas a tua fé tem que se desenvolver. Ela precisa se desenvolver, meu irmão. Hey. Alguns dizem que Abraão é o pai da fé. Abraão nunca foi pai da fé, meu irmão. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Abraão é pai na fé. Você não tem o DNA de Abraão, mas você é filho de Abraão pela fé. Sabe que Abraão vacilou na fé também? Deus fala: sai da tua terra, Ur dos caldeus. Ele sai, irmãos. E sabe o que acontece quando Abraão vai entrar numa cidade? Abraão olha para Sara e fala assim: Sara, antes Deus já tinha falado, vou fazer de você uma grande nação, não esqueça disso. E agora ele olha para Sara e fala: Sara, essas pessoas não têm medo de Deus, fala que você é minha irmã, para que eles não me matem. Ele tinha uma promessa, irmãos. Por que ele fez isso? Fez isso por 2 vezes. E depois lá na frente, sabe o que ele faz, irmãos? Deus fala com ele de novo: Abraão, vou te dar um filho. Não, meu servo vai ser meu filho, meu herdeiro. Não, eu vou te dar um filho de você, Abraão. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele conversa com Sara. E Sara fala: então pega Agar, porque eu não posso dar filho. Pega Agar. Olha a fé de Abraão, irmãos. Olha só como é que ele vacilou na fé. Mas agora eu vejo, sabe quem? Eu vejo Abraão agora andando com Isaac, indo para um monte. E aí agora Isaac fala para ele assim: pai, tem a madeira, tem o fogo e tem o punhal, mas cadê o cordeiro? E agora eu vejo outro Abraão. Agora eu vejo Abraão falando para Isaac assim: filho, Deus proverá para ele o cordeiro. Deus proverá para ele o cordeiro. A nossa fé, ela se desenvolve, meu irmão. A nossa fé precisa se desenvolver. Eu pego Pedro afundando no mar, eu pego Pedro negando a Jesus, eu pego Jesus reprovando a fé de Pedro 3 vezes, várias vezes. E agora eu olho para Atos, eu vejo falando o quê? A sombra. Pedro está vindo. Deitava pessoas doentes com demônio no corpo. A sombra de Pedro passava, curava e libertava. Atos dos Apóstolos, a fé daquele homem foi desenvolvida. Eu pego Pedro em João capítulo 20, e Jesus diz assim: Pedro, você há de me glorificar com a maneira que você vai morrer. E aí sabe o que eu pego? Eu pego o livro de Mártires, e eu pego a morte de Pedro. E o historiador fala assim, que quando Pedro foi ser crucificado, Pedro disse: não como Jesus, mas de cabeça para baixo. Jesus disse: com a tua morte você vai me glorificar. Eu pego um Pedro, meu irmão, pregando em Atos capítulo 2, e 3.000 almas sendo salvas. Sabe qual é interessante? Que ele falou que a mostarda, ela vira uma árvore. E os pássaros vão ali. Olha só o que acontece quando a sua fé, quando você cresce na fé. Os pássaros vão ali e fazem ninho. E ele diz ainda que dá sombra. Dá sombra. O que é esse negócio de sombra, pastor? Hein? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em Êxodo, a Bíblia diz o que? A nuvem estava sobre eles e proporcionava a eles o que? Sombra sobre aquele calor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: quando a minha fé e a tua
tua fé se desenvolve. Quem está à nossa direita, à nossa esquerda, quem está debaixo do nosso teto é abençoado. Cresce na fé, irmão. Cresce na fé. A tua família vai ser abençoada pela tua fé. É pela tua fé, meu irmão. Vou finalizar. Mas antes de finalizar, eu quero falar, sabe o que para você? Que a falta de fé gera sofrimento. Quero orar com você. Mas eu não posso deixar de falar para você que a falta de fé traz sofrimento. Hebreus 12, 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, sabe o que acontece? Está escrito aqui em Marcos, que chegou um homem e trouxe o filhinho dele. E disse assim: Senhor, apresentei o meu filho para os teus discípulos. Meu filho está possesso por um demônio. Desde pequeno, joga ele no fogo e joga ele na água. E os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus olha primeiro para todos que estavam ao redor. Jesus diz assim, olha o que Jesus diz, irmãos: ó geração sem fé, até quando vocês irão sofrer? Até quando vocês irão sofrer? É o que Jesus disse. Ó geração sem fé, até quando? A falta de fé traz sofrimento, meu irmão. Quantas lágrimas poderia ser poupada? Quantas noites sem dormir que poderia ter sido poupado? Hein? Hein? Você se lembra do salmista? Em paz eu deito na minha cama e logo eu pego no sono. Quantas pessoas cristãs sem dormir? Quantas lágrimas poderiam ter sido poupadas? Hein? Se tiver fé, irmão. Ai, mas eu acho bonito o que ele fala. Aquele homem, olha só a sinceridade, que oração linda daquele homem. Olha só, presta atenção, porque talvez pode ser a minha e a tua nessa noite. Aí aquele homem olha para Jesus e fala assim: se o Senhor puder fazer alguma coisa por mim, faça, Jesus. Aí Jesus olha para aquele homem e disse: se eu puder, se tu crer. Sabe o que aquele homem fala para Jesus, irmãos? Sabe o que aquele homem fala para Jesus? Ele diz para Jesus assim: eu até creio, mas ajuda a minha fé, a minha falta de fé. Vou descrever para você melhor. Aquele homem disse para Jesus assim: eu creio em Deus, mas eu não consigo acreditar que esse meu filho pode ser liberto. Ajuda-me na minha falta de fé. Será que estamos assim? Eu creio em Deus, mas eu não consigo acreditar na restituição do meu casamento. Eu creio em Deus, mas eu não consigo acreditar na mudança do meu esposo, da minha esposa. Eu não consigo acreditar na mudança do meu filho. Eu creio em Deus, mas eu não consigo acreditar que Ele quer me abençoar. Eu creio em Deus, mas eu não consigo acreditar, pastor. Eu não consigo acreditar que Ele pode me curar. Eu creio, eu estou aqui porque eu creio. Você se lembra de Jairo? Jairo veio, igual você veio. Mas e agora? Agora talvez já está outro nível da fé na tua vida aí. Hein? Será que está assim? Tem alguma coisa que você não consegue alcançar? Porque a tua fé talvez não se desenvolveu da maneira que você pudesse alcançar essa tua vitória? Será que tem? Quero orar com você. E hoje, culto da família. Eu queria orar com você como Jesus ali, como aquele homem. Sabe por quê? Porque depois que aquele homem disse assim: eu até creio no Senhor, mas eu não creio que meu filho pode ser liberto. Ajuda a minha falta de fé. Jesus não deu as costas para ele, irmão. Jesus libertou aquele menino. Será que estamos assim? Será que tem uma coisa que a nossa fé não desenvolveu ainda a ponto de romper? Você coloca de pé, vamos orar. Tua família. Seja sincero. Você consegue ver a mudança lá, talvez naquele homem, naquela mulher? Você consegue ver naquele filho? A palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Eu
quero chamar os irmãos para me ajudar a orar. Eu quero orar com você. Olha só, meus irmãos, olha só. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo de número 20. Presta atenção no que eu vou te dizer. Está escrito assim: crê em Deus e você vai ser salvo. Crê nos seus profetas e a tua vida há de prosperar. Você entendeu isso? Não. Você entendeu isso? Não. Não, você não entendeu. A definição, presta atenção. A definição para prosperar, sabe o que é? Crê em Deus e você vai ser salvo. Crê nos seus profetas e você vai crescer. E você vai avançar. E você vai conquistar. E você vai progredir. E você vai mais além. É isso que ele diz: crê em Deus e você vai ser salvo. Crê nos seus profetas e você vai mais além. Aleluia. Eu quero orar com você. Você crê que hoje? Você crê que hoje Jesus? Você crê que hoje Ele quer fazer isso? Você crê que Ele vai usar esses irmãos para liberar o milagre sobre a tua vida? Mas eu quero que você se concentre naquilo que talvez você perdeu a esperança. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 diz assim: assim diz o povo no seu coração: a nossa esperança se acabou, estamos mortos e sepultados, já não nos resta mais fé. Ezequiel 37, versículo 11. Eu quero orar por você, que você talvez não conseguia ver esse milagre. Você talvez não tenha tido fé para ver esse milagre na tua casa. Eu quero chamar você para vir aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu quero profetizar na tua vida que hoje é o dia do teu milagre, meu irmão. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que hoje é o dia do teu milagre. Se você crer. Se você crer. Aleluia. Quero te chamar, vem aqui na frente. Vamos orar por você. Como está lá? Como está lá? Como está lá? Será que a falta de fé está gerando dor lá dentro da sua casa? Quero orar com você hoje. Hein? Ele diz em Jeremias 29, versículo 11: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos bons e não planos ruins, para dar a vocês o futuro que vocês merecem. Aleluia. Pode orar. Pode orar. Milagre, milagre. Aqui, ora pedindo a Deus o milagre da onde Ele não rompeu. O milagre onde não rompeu. Deus, eu quero pedir ao Senhor. Senhor, como aquele homem disse: ajuda-me na minha falta de fé. Deus, eu quero pedir ao Senhor. Deus, talvez esse homem, talvez essa mulher está aqui declarando para o Senhor: a minha fé não está forte o bastante para ver esse gigante caído, mas eu creio que o Senhor pode. Então vai, Senhor. Vai, Senhor. Deus, vai. Senhor, toca nessa vida. Toca nesse homem, toca nessa mulher. Toca nesse coração, Senhor. Libera um milagre, eu libero um milagre sobre a tua vida, meu irmão. Eu libero um milagre sobre a tua vida, minha irmã. Eu libero um milagre sobre a tua vida. Aleluia. Nós liberamos milagres sobre você. Nós recebemos, ministramos um milagre na sua vida. Você não vai embora nesta noite sem receber um milagre na sua família. É um milagre na sua casa. É um milagre, creia somente. Ei, Jair, creia somente, acredite. O milagre está perto, o mais perto do que você imagina. Oh, milagre na sua casa, na sua família. Sabe aquele esposo que você acha que não tem mais jeito? Não pensa isso não. Deus tem solução. Sabe aquele esposo, aquela esposa? Não pensa que não tem mais jeito não. Aquele esposo, não pensa não. Deus tem solução para o seu lar. Deus tem solução para o seu casamento. Oh, milagre. Ministramos milagre no seu lar. Ministramos milagre na sua família. Oh, milagre, o milagre de Deus sobre você nesta noite.
Você que está aí, vai adorando ao Senhor, vai falando com Deus também. Vai adorando, vai sentindo a presença dele. A presença de Deus, ela é real aqui. E vai tocar nesta irmã, vai tocar neste irmão, vai tocar nesta irmã. E o Espírito de Deus, os anjos do Senhor, vai trabalhar e vai lá no lar, vai na casa, vai na família. É família restaurada pelo poder de Deus. Ah, Senhor, aumenta a fé dele, aumenta a fé dela hoje. Haverá uma grande mudança na sua família. Oh Deus, um milagre na sua casa, um milagre na sua família, um milagre no seu lar, um milagre de Deus. Deus vai mudar o teu lar, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Oh, isto. Oh, Deus vai mudar. Deus vai mudar o teu lar, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar o teu filho, Deus vai mudar a tua filha. Creia somente, acredite. Deus está mudando, Deus está restaurando. Não há nada que Deus não resolva. Até as coisas mais difíceis Deus resolve. Os problemas mais insolúveis Deus resolve. Deus é poderoso, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando no teu lar. Enquanto você adora aqui, enquanto você ora aqui, enquanto você está sendo ministrado, anjos estão trabalhando lá na sua casa, lá naquele que não veio, os anjos estão trabalhando. Trabalhe, Senhor, trabalhe, Deus, em nome de Jesus, ao favor deste irmão. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Haverá mudança no teu lar, haverá mudança no teu casamento. Ei, sabe aquele esposo, irmã? Deus tem solução para ele. Deus tem solução. Deus vai restaurar aquela vida, vai restaurar aquele lar, vai restaurar. Deus vai fazer a grande obra dele, e você vai contar e ninguém vai acreditar. E começa hoje, começa hoje. Recebe, minha irmã, restauração familiar, vitória na sua família, vitória no seu casamento, vitória lá com seu filho, vitória lá com sua filha, vitória, vitória, vitória. Recebe a sua vitória hoje. É um milagre de Deus sobre o seu lar. Ah, crescente fé. Deus quer te dar fé, uma fé inabalável, uma fé restauradora, uma fé transformadora. É hoje que você vai receber o melhor de Deus no teu lar, vai receber o melhor de Deus no teu casamento. É hoje. Recebe vitória, minha irmã. Recebe vitória em todas as suas áreas. Recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória no teu casamento, recebe vitória lá com teu filho, recebe lá vitória com a tua filha, recebe vitória no teu lar, por completo, recebe vitória, vitória. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. A tua família está debaixo da promessa, o teu filho está debaixo da promessa. É só você crer, é só você acreditar, é só você confiar. O teu filho, a tua filha, em nome de Jesus, vai ser transformado. O teu esposo, Deus vai fazer uma grande e poderosa obra. Família restaurada, família diante do altar, família vivendo em um só coração, família vivendo em uma só unidade, em um só coração. Recebe vitória na familiar, recebe a sua vitória. Você não vai embora daqui sem receber a sua vitória. Você não vai embora daqui sem levar a tua bênção. Você veio buscar a tua bênção, você vai levar a tua bênção. Vai levar restauração, vai levar transformação, vai levar libertação para sua casa, vai levar em nome de Jesus. É hoje, é agora, é hoje que você vai sair daqui transformado e vai levar a bênção para sua família. Ah, Espírito Santo de Deus, manifeste o teu poder nesta noite. Nós te louvamos, Pai, porque verdadeiramente o Senhor reina neste lugar. É o culto da vitória, Pai. Este povo vem buscar a vitória, e eles vão sair daqui com a vitória no nome de Jesus. Leva a vitória para a sua casa, leva a vitória para o seu lar, leva a vitória, leva ela vai ser contigo, ela vai ser contigo. Os anjos do seu trabalho ao teu favor. Nós profetizamos vitória no teu casamento, vitória lá com o teu esposo, vitória com a tua esposa, vitória de Deus. Adore ao Senhor, você que está aí, adore. Adore. Levante a sua voz e adore. Levante as tuas mãos e adore.
campanha, está em campanha, vem voando, vem correndo.